Desenvolvendo um template de gestão de reuniões, eu queria criar diferentes visualizações, né, para que as pessoas possam acessar, né, esses registros de diferentes formas, considerando diferentes prazos, né? Então eu tenho aqui algumas visualizações e me deparei com a limitação na criação das visualizações de última semana e último mês. Se eu simplesmente adicionar o filtro na propriedade data e eu colocar aqui última semana, ele faz esse percurso contando os últimos 7 dias. E não é isso que eu quero. Bem como aqui no último mês, a gente vai visualizar o registro dos últimos 30 dias. Então, por exemplo, se eu estou aqui no meio de maio, eu ainda vou visualizar registros de maio, quando na verdade eu quero ver os registros apenas de abril. Da mesma forma, ao querer visualizar registros da semana passada de fato. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz para obter esse resultado, hackeando aqui esse filtro na propriedade data. Então aqui eu tenho a database de reuniões e vou criar cada uma das visualizações junto com vocês, né? Mas basicamente a gente tem aqui de propriedade o título, que eu deixei no modelo para identificar aqui a data do dia em que esse modelo for duplicado. E além da propriedade data e de status, né, eu coloquei também aqui a possibilidade da gente registrar o link da chamada e marcar também, né, os presentes e ausentes nessa reunião. E aqui a gente tem uma fórmula simples para mostrar para mim qual dia da semana, né, dessa reunião, para que eu não precise, né, acessar aqui o calendário. Então, simplesmente eu usei um format date, né, e utilizei aqui 4D minúsculos para obter o dia da semana aqui completo e simplesmente, né, personalizei para que ele tivesse esse background cinza, né, o fundo cinza. Vamos lá, eu vou duplicar essa visualização, vou intitulá-la hoje, né, e vou simplesmente adicionar o filtro na propriedade data, em que ele já mostra aqui essas opções de este, né, e este dia vai filtrar todas as reuniões do dia em questão. Vou duplicar essa visualização e agora eu vou visualizar, né, as reuniões desta semana. Então, eu vou aqui editar o filtro, ao invés de este dia, esta semana. Eu posso ainda ordenar, né, para que eu possa ver aqui as datas mais próximas primeiro. E a partir disso, eu vou agora visualizar os registros deste mês. Então, aqui alterando o filtro para este mês. Então, tudo certinho, contendo inclusive, né, a ordenação. Então, para agendar, o filtro ele vai ter duas condições. Então, primeiro, a data ela é vazia, né, está vazia. E ainda eu vou adicionar aqui uma outra condição, né, para ou o status é igual a agendar. Então, não tenho nenhuma nesse caso. Vou aqui duplicar um registro desse. Vou aqui deixar como não iniciada, por exemplo, e só limpando a data, ela já vai aparecer aqui, né? E se tivesse uma data, mas, por exemplo, foi cancelada, né, e depois disso a gente precisasse reagendar, então eu coloco aqui o status de agendar e ainda assim eu vou conseguir visualizá-la aqui. Então, aqui este mês eu vou duplicar e essa vai ser a minha visão geral. Vou tirar aqui qualquer filtro e vou editar essa visualização para que ela seja do tipo calendário. E aí eu posso definir também, né, o conteúdo desses cards. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, o status, simplesmente por enquanto. E além disso, eu posso ainda melhorar essa visualização ocultando os finais de semana. Então, agora eu tenho mais detalhes, né, sobre o título da reunião e demais propriedades. Como, por exemplo, aqui, marcando os presentes, eu posso deixar essa propriedade visível, né? Eu consigo ver daqui já quem participou dessa reunião. E agora a gente vai para as visualizações interessantes, né? Que vai ser, na verdade, a última semana e o último mês. Eu vou duplicar essa visualização esta semana, colocar aqui última semana. E a lógica com a qual eu vou configurar a visualização de última semana e a de último mês vai ser bem parecida. Eu vou precisar criar uma propriedade aqui do tipo fórmula e eu vou considerar o número da semana. Então, aqui eu consigo, por exemplo, utilizando a função formatDate, selecionar aqui a minha data e utilizando o W, a gente consegue
identificar o número da semana. Então aqui, por exemplo, ó, todos esses registros são da semana 21. Eu vou tirar aqui o filtro. E aí a gente consegue ver, ó, o número de todas as semanas. Então, para que eu consiga aqui, né, filtrar apenas os registros da última semana, eu vou subtrair esse número do número da semana atual e o número resultado vai permitir com que eu consiga visualizar só os registros da última semana. Mas aí percebam o quanto é interessante, né, essa nova possibilidade da gente observar o formato desse resultado, porque a gente está vendo um número aqui, mas na verdade, format date, ele vai resultar em uma informação do tipo texto. Então a gente precisa converter isso para número para poder operar. Então eu vou utilizar aqui a função toNumber. E agora eu tenho como resultado um número, então eu posso operar. Então eu vou querer esse número menos, né, vou copiar tudo isso aqui. Só que aí no lugar da data, eu vou utilizar o today, por exemplo, e vou salvar. Então, ó, em todos os registros em que eu obtive 0, é porque esse registro é dessa semana, né, da semana em que eu estou. E de fato, registros dessa semana. Os registros da semana anterior, né, ele retornou para mim aqui justamente o -1. Então, o que eu vou utilizar nessa visualização é filtrar todos os resultados em que essa minha propriedade última semana está mostrando -1. Então, eu vou ocultá-la, ela não vai ser útil aqui para mim. Vou aqui utilizar o filtro na propriedade última semana. E aí percebam que eu não consigo, logo de cara, digitar o menos para depois colocar o 1. Então, eu vou digitar o menos depois e depois eu deleto aqui na frente. Então, agora sim, eu consigo visualizar esse registro aqui que faz parte da semana anterior. Para o último mês, eu vou duplicar essa visualização, renomeá-la e vou duplicar, né, essa propriedade aqui de última semana para configurar agora o número do último mês. Vou ocultar aqui da última semana e vou remover esse filtro. Então, ó, aqui o que é que a gente vai fazer? Ao invés de W, a gente vai usar o M, né, de month, e aí a gente consegue ter esse registro. Lembrando também que se essa subtração der como resultado 0, a gente tem registros do mês atual, -1, a gente vai ter registros do mês anterior. E se a gente tiver aqui um outro registro, por exemplo, de março, a gente tem aqui -2, e isso de fato mostra, né, que é um mês ainda anterior ao último mês. Então, da mesma forma, eu vou aqui utilizar esse filtro em último mês e também digitar aqui o -1 daquela forma. E agora sim a gente tem os registros do último mês e eu posso ocultar essa propriedade. Uma outra forma da gente fazer isso, né, para não ter que lidar com essa dificuldade aqui de digitar o -1, é, na verdade, na fórmula, a gente poder já verificar se esse registro é do mês atual ou não, utilizando valores booleanos. Eu posso simplesmente verificar se essa subtração, né, selecionando tudo aqui, é igual a -1. Então, quando for igual a -1, ó, a checkbox vai ficar marcada. E aí eu posso utilizar o filtro nessa propriedade, né, de último mês e seleciono a opção para me mostrar só os registros em que, né, esse último mês está marcado, que me diz que de fato esse registro é do mês anterior. Então são duas formas aí da gente poder configurar essa forma. Espero que vocês tenham gostado, quero ouvir as ideias de vocês também e vou aproveitar para lembrá-los que agora o nosso canal tem a opção de seja membro. Então, para vocês que acompanham o canal e que apoiam o meu trabalho, vocês podem se tornar membros, né, a partir desse botão seja membro aqui embaixo do vídeo. E lá na comunidade vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos. Curte o vídeo se ele foi útil e até o próximo vídeo.